muito bom relembrar, depois de 20 anos, né, uma conquista tão importante para mim, particularmente, profissionalmente, e para o 15 de Piracicaba. A gente não veio aqui para defender, nós temos que atacar, porque se ficar só defendendo, a equipe acaba tomando um gol e despenca tudo. O recado que eu quero dar para os jogadores que ficaram campeão naquela época é que eles foram guerreiros. Nós estávamos com 107, eu não me recordo, 109 ou 106 equipes no campeonato e conseguimos ficar em primeiro. O 15, se você pegar um retrospecto daquele campeonato, o 15 era temido, por todos. O 15 ia lá e ganhava, empurrava, não queria nem saber, e vinha aqui e fazia de novo a parte. Eu quero dar um recado, eles foram muito guerreiros. Eu lembro muito bem de Biluca, o Doriva estava nessa época, 15. Eu falo só agradecer a eles por eles terem levantado o nome do 15 nacionalmente. Hoje, o time de Piracicaba tem Mica no gol, Biluca, número 3, Tito, número 7, Kleber Lima, número 4, Marcos Lucas, número 6, Ferreira, número 2, Leives, número 9, Carlão é o número 5, Alemão 11 e Kleber Gaúcho, número 10. 5 na defesa, 4 no meio campo e só o Serginho, número 8, atacante de 5 gols do Campeonato Brasileiro da Série C, com a número 8. O time do Gama joga com Márcio 1, Chaguinha 2, Gerson 3, Jairo 4, Márcio Araújo 6, Oliveira 5, Moser 8, Pacheco 10 e Gilmar número 11. O ataque com Carlinho 7 e Marcelo França, número 9. Naquela época o 15 tinha sofrido um rebaixamento no Campeonato Paulista e a TAM tinha assumido o 15, né? Era o grande patrocinador do 15. E eu fui escolhido por ser um treinador jovem na época, eu tinha apenas 3 anos de carreira como técnico, porque o comandante Rolim, a TAM, o projeto da TAM, do 15 de Piracicaba naquele momento, era fazer uma reformulação total e iniciar um trabalho totalmente diferente, com jogadores jovens, e eu fui escolhido para esse trabalho. Quando foi formada a Super Raça, nós estávamos ainda só no Campeonato Paulista. Aí surgiu, na época, a ATA em 95, aí o 15 entrou nesse brasileiro aí, da Série C, que eu acredito que nem tinha o brasileiro da Série D na época. Tinha 107 equipes na Série C do brasileiro, e o 15 conseguiu ficar em primeiro, entre todas essas times. Aí a Super Raça já estava junto com a gente. Quantas pessoas tinha na Super Raça? Aproximadamente 300 pessoas tinha a torcida Super Raça. Nós tínhamos um acordo com a diretoria do clube na época da TAM. Nós recebíamos aproximadamente 300 a 350 ingressos por jogo, mas eu lembro uma vez que nós fomos assistir um jogo do 15 em São José dos Pinhais e saiu um bate-boca entre eu e um sorveteiro. E todo mundo olhou para mim, da torcida. A hora que olhou para mim, o 15 fez o gol. A hora que eles olharam no campo, estavam os jogadores assim, se abraçando. Aí eles queriam bater em mim, porque eles foram andar tanto e nós não viram o gol. É muito louco, cara. Uma vez nós fomos, eu lembro muito bem quem estava eu, o Edirley, irmão do Celso Miloto, estava o falecido Jacobelli, o Belo e creio que o Camilo. Estava caminhando do Rio de Janeiro. E aí esse carro parou. Paramos no posto, o carro não pegou mais. Era uma Elba. E esse carro parou. E aí nós ligamos para a Dersa. A Dersa foi lá e falou assim: infelizmente a bobina sua que está queimada, vocês vão ter que pegar uma bobina em Itacoaxetuba. Porque aqui de domingo não tem bobina. Aí tirou a perua quebrada dentro do posto. E eu conversei com ele, tirou a bobina queimada, eu fui lá, tirei a bobina da Kombi, o cara do posto veio, não pode mexer. Falei, não, só troquei o platinado, não é nada de bobina não. Então deixa lá. Fui lá, fechei, bateu o carro, pegou, fomos embora com a bobina da perua quebrada. Parece que os muros, 2 portões foram arrombados e o público entrou de vez. Por isso que essa correria danada do lado de fora aí, e eu acho que a capacidade do estádio vai ser tomada, hein? A capacidade total do estádio é de 15 mil lugares. E foram colocados à venda 12 mil ingressos
ingressos para esta partida, mas 2 portões já foram arrombados porque havia dificuldade para a entrada de tantos torcedores que vieram aqui ao Bezerrão para esta partida. E naquela avalanche de torcedor, muita gente, mas muita gente mesmo entrou sem pagar nada, hein, Luciano? A primeira fase foi a fase classificatória, depois todas as outras fases foram eliminatórias. Então foi um trabalho muito bom para a minha carreira. É bom estar participando aí dessa lembrança desse ano tão importante, né? desse título tão importante para o 15 de Piracicaba. Eu vou na final de qualquer jeito. Aí eu e o Edirley, nós alugamos uma van. E eu me lembro muito bem, o Biluca, num cruzamento de escanteio, o Biluca subiu, testou, a bola cruzou o gol e vencemos com 1-0. Nisso aí, faltava 5 minutos, eu já estava dentro do gramado, escondido na boca do vestiário. Eu pessoalmente entrei. Eu falei que eu tinha que tirar a faixa. Eu falei, viu, vai acabar o jogo aí, se eu tirar a faixa, senão a galera vai rasgar. E a faixa estava pendurada lá de dentro. Aí ele falou, então fique ali na boca do túnel e entra lá, acabou no jogo, você tira e sai. Mas tirei, entrei para dentro do campo. E fiquei até com os jogadores comemorando com o troféu na mão em Volta Redonda. Eu dei a volta olímpica junto com os jogadores do 15, com o troféu na mão, até passaram o troféu na mão para a gente. Porque a gente era muito conhecido dos jogadores, tá? Todos os jogos, né? Todos os jogos acompanhando, mas foi muito emocionante, eu não esqueço na minha vida não. Quantas pessoas viajaram com vocês, por exemplo? Nessa ida para Volta Redonda, nós fomos em 11 pessoas, mas lá tinha muito piracicabano morando em Volta Redonda, então já fez um aglomerado ali de umas 25 a 30 pessoas. E junto com a torcida deles, que nós fizemos uma união, ficamos todos juntos. Os dois já tinham subido, né? Não tinha por que ter rivalidade nenhuma. O Mário Luiz, da Rádio Educadora, na época, falou, vocês vieram do que aqui? Eu falei, veio os 11 burros dentro de uma besta. Até hoje ele fala, nós estamos aí, 2015, até hoje ele fala isso, sobre a besta. E tem algumas coisas que a gente não esquece, né? Porque nosso time era muito jovem, né? E nós acabamos apresentando um futebol muito bom depois da primeira fase, onde a gente reafirmou, né, a equipe na fase classificatória, e aí depois em diante a equipe jogou muito bem. Mas tem um jogo que é inesquecível para mim, que foi o jogo do Gama, né? A gente venceu o Gama por 2-0 em Piracicaba, só que a gente foi para Brasília com muitos desfalques. E a gente jogou com um sistema bem defensivo, né, na época, e tentando explorar o contra-ataque. E funcionou muito bem. A gente segurou o resultado até com uma certa tranquilidade, só que nós tomamos um gol no finalzinho da partida. E tinha os acréscimos do jogo. E no último minuto teve um escanteio, e no bate-rebate que teve, o Mica fez uma grande defesa, e a gente não tomou o segundo gol, que seria o gol do empate, e aí teria que decidir por pênalti. Então ali a gente subiu, a gente passou de divisão. E o título veio em seguida contra o Volta Redonda, que a gente venceu em casa também, e depois vencemos no Rio por 1-0. Mas o jogo do Gama foi um jogo inesquecível, que ficou marcado para mim nessa etapa. Esse jogo vale exatamente o acesso para a divisão B do futebol brasileiro. Veja a importância dessa partida para você aqui dentro do show dos... Veja como corre pelo batalha o jogador do 15 Piracicaba, Carlão. É isso que eu ia falar, esse é o destaque do jogo, porque ele marca muito bem, tem uma mobilidade muito grande, ele sai de um lado para o outro com grande facilidade, sempre chega junto, toma a bola, não usa violência, é um jogador muito eficiente. A boca do gol, Gilmar pintou, trazou, bateu pro gol. Carlinhos! A cobrança. O Gama vai atrás de um gol Salvador, que levaria para a disputa dos penais. Fechado, desvio, tirou, bateu, Mica! Mica salva 15! Impressionante o goleiro do 15, Pascoal! 2 vezes Mica mostrou coragem e elasticidade. Termina o jogo!
O 15 podia perder até por um gol de diferença que seria campeão. Mas o zagueiro Biluca do 15 não deixou por menos e fez o gol do título. Ano que vem, 15 e Volta Redonda disputam a Série B do Brasileirão. O que mudou muito o 15 de Piracicaba foi o título mesmo em 95, porque o 15 se projetou no cenário nacional. O meu envolvimento com as torcidas organizadas, sou amigo de todo mundo. Pessoal da R15, pessoal da Esquadrão, Gema, da R15 tem o Robson, tem vários meninos bons lá, o Thomas. E da Super Raça eu também faço parte até hoje, sou sócio, torcedor do 15. Todos os jogos praticamente eu estou com eles e quando dá para mim viajar, eu posso viajar, eu até vou atrás do 15. Essa paixão pelo 15 de Piracicaba é porque o 15 ele é um ícone da cidade. Você vai, eu fui em Recife, eu sou de Piracicaba, opa, e o 15? Todo mundo pergunta do 15. O 15 é muito tradicional, veio já desde pequeno, todo mundo cresceu ouvindo o 15 e garanto que todo Piracicabano, pelo menos uma vez no estado, já esteve. Entendeu? O 15 é diferente das outras cidades do interior. O 15 é totalmente diferenciado. Para mim, o 15, as torcidas do 15 é a mais fanática do interior. Um grande abraço a todos os torcedores do 15, um grande abraço a Piracicaba. Valeu, muito obrigado pela lembrança da homenagem. Eu sinto que o 15 é o seguinte, eu só torço pro 15 de Piracicaba. É fácil você falar, eu torço pro Corinthians, torço pro São Paulo e torço pro 15. Para mim não funciona isso. Primeiro que eu não nasci em São Paulo, não tem por que eu torcer para um time de São Paulo. Eu posso até gostar, mas não ser torcedor. Eu sou quinzista fanático, eu sou da Gema mesmo, né, cara? Daqui eu sou caipiracicabano mesmo. Eu falando do 15, eu tenho uma gaveta no meu guarda-roupa. Se eu não tiver umas 35 camisas do 15 nessa gaveta, entre festa do chopp, entre uma finalidade de camisas comemorativas, eu tenho no mínimo 30, 35. A minha mulher até fala, nossa, por que tanta camisa assim? Mas ela tem também, sabe? Ela tem as delas, minha filha tem. Ela não tem tão quanto, né? Mas o 15 para mim é tudo.